Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para o nosso terceiro episódio do podcast 2N Educação. Pedindo aqui a licença poética para o Bernardo Faria. It's a huge honor for me ter aqui o nosso grande mestre, multicampeão, tetracampeão mundial de jiu-jitsu, um ícone da história do jiu-jitsu brasileiro, mundialmente conhecido, nosso mestre Fábio Gurgel. Mestre, muito obrigado. Tayane, prazer enorme estar com vocês aqui. Prazer estar com você, estamos juntos desde ontem. Muito legal, está sendo um tempo ótimo. Foi muito bom, hoje de manhã tivemos um seminário com 16 faixas pretas, então obrigado, muito obrigado pelo aprendizado. Imagina, um prazer. É sua primeira vez em Macaé, então seja bem-vindo à nossa terra querida. Estou sendo muito bem tratado, espero voltar outras vezes. Obrigado, vai voltar sim. Queria começar já o nosso aquecimento aqui desse bate-papo, muito produtivo. Você que já traçou o caminho, né? Já chegou lá no sucesso, onde muitos desejam estar, né? Tem uma academia gigante, uma equipe mesmo muito campeã, muito vencedora. Gostaria que você comentasse com a gente um pouco como foi esse caminho, né? A trajetória até chegar nesse sucesso, e é um sucesso que você está nele e não se acomodou. A cada dia se aperfeiçoando, falou comigo que você estava gravando aí um novo curso, né? Regravando, né? Porque tinha uns ajustes para fazer. Então conta um pouco pra gente, por favor, mestre, sobre... Olha, cara, assim, essa trajetória. minha trajetória no jiu-jitsu começa na minha adolescência, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 13 anos de idade e tem sempre um questionamento, até quando a gente olha para o negócio em si, por que as pessoas treinam jiu-jitsu, né? Qual é o verdadeiro job to be done, né? O real motivo por que as pessoas compram o seu produto ou o seu serviço. O meu caso, eu estava começando a sair da proteção dos meus pais, né, adolescência ali, andando sozinho no Rio de Janeiro e tal. E eu tenho um irmão mais velho que eu, 3 anos e meio. E, cara, vida de irmão é brigas diárias, né? Então, eu tinha, obviamente, um prejuízo garantido, né? 3 anos e meio mais novo, eu queria fazer uma arte marcial. E eu fui fazer karatê, que era o Bruce Lee na televisão, tal, eram as coisas mais próximas, eu fui fazer o karatê. E era uma ótima atividade, mas quando eu chegava em casa na tentativa de usar contra o meu irmão, que não funcionava, só piorava. Até que eu descobri o jiu-jitsu, fui levado para um amigo e, cara, me encantei com a ciência por trás, né, cara, com a inteligência da luta, com o controle dos movimentos instintivos. Aquilo foi me encantando e eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Eu comecei a treinar jiu-jitsu. E rapidamente eu comecei a dominar meu irmão. Olha. E para quem tem irmão mais velho aí, sabe o que eu tô dizendo, entendeu? Eu sou o mais velho no caso, então, não sei. E aí eu me encantei com aquilo. Então, quando as pessoas perguntam qual é o real job to be done da minha decisão de treinar jiu-jitsu, talvez tenha sido o sucesso nas minhas lutas em casa, entendeu? E aí eu vinha de uma formação, de uma criação onde meus pais incentivavam muito o esporte, muita competição. E foi uma coisa natural para mim. Eu comecei a largar todos os outros esportes que eu fazia e me focar totalmente no jiu-jitsu, né? E aí fui competindo, fui tendo algum sucesso e fui caminhando e entendendo que, puta, jiu-jitsu era o que eu queria fazer para minha vida. Eu entendi isso muito cedo. Talvez tenha sido uma, uma vantagem competitiva, né? Não é que eu queria só fazer jiu-jitsu para ser campeão. Eu queria fazer jiu-jitsu pro resto da vida. Eu queria viver de jiu-jitsu. E essa decisão com 15 anos talvez tenha me dado uma vantagem competitiva aí com os meus concorrentes, né? Eu diria assim. Qual foi essa academia que você foi a primeira vez, por curiosidade? Cara, a primeira academia que eu me deparei foi a academia onde o professor Toninho dava aula. Mas olha que coincidência. O professor Toninho era um aluno do Carson. Certo. E ele dava aula numa academia no Posto 6, em Copacabana ali, que era a academia do Carlos de Tarso, que era um judoca. E ele tinha uns horários ali de jiu-jitsu, que o Toninho dava aula. Como eu fui com um amigo meu da escola, nossa escola era bem perto da academia, e eu comecei lá. Coincidentemente, o Toninho foi o primeiro professor do Jacaré na Academia Gracie. Nossa, que O Jacaré, quando começou a treinar na Figueira do Magalhães, ele começou a treinar na Academia do Carson, e quem dava aula era o Toninho. E anos depois eu fui treinar com o Toninho, e depois que essa academia acabou, em
menos de um ano, e aí eu me mudei pro Jacaré. E aí eu só fui saber dessa coincidência anos depois. Eu já estava treinando Jacaré há muito tempo, quando eu soube da história, e era o Toninho, o mesmo Toninho, entendeu? Ah, entendi. Eu, quando me lembro muito bem da minha primeira aula de faixa branca, né, e sei os motivos que me levaram a não parar. Eu fui jogado assim na jaula dos leões, né, já treinando com faixa marrom e tal, e eu resolvi voltar. Mas o que eu percebo hoje, principalmente aqui na nossa indústria, e a gente trabalha hoje, temos mais de 120 pessoas aqui, eu percebo o seguinte: as pessoas são muito boas, a maioria delas, em iniciativa. Aí eu brinco o seguinte, que de acabativa são horríveis, né? Então, por exemplo, o jiu-jitsu é uma seleção natural, né? Um tatame, a pessoa entra ali, só vai ficar o cara realmente que quer, que se apaixona, se conecta, enxerga valor naquilo. O que você acha que a pessoa precisa ter, ou qual característica ela tem que desenvolver para não desistir no meio do caminho? Olha, eu acho que você ter... Porque assim, a gente desiste de várias coisas. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para você não desistir de alguma coisa, você tem que desistir de outras. São escolhas que você faz na sua vida. Uhum. Né? Eu escolhi que a minha trajetória seria o jiu-jitsu. Então, desistir do jiu-jitsu nunca passou pela minha cabeça. Ok. Mas eu desisti do vôlei, por exemplo, que eu joguei, eu desisti do tênis. Isso não me faz uma pessoa que desiste das coisas. Eu desisti de coisas que eu entendia que não eram o meu caminho. Uhum. Né? Agora, uma vez que você acha o seu caminho, isso não quer dizer que você não vai ter uma série de dificuldades. Né? E assim, eu não posso desistir pela dificuldade. Eu lembro da minha mãe me falar uma coisa uma vez, eu queria parar de jogar, acho que era basquete e tal. Estava fazendo um outro esporte qualquer, e eu falei, quero parar, quero fazer outra coisa. Uhum. Ela falou, não, então você quer parar? Você vai entrar no time, quando você entrar no time, você para. O que ela estava me ensinando? Falou assim, você não vai parar pela dificuldade. Porque era o que eu estava vivendo, né? Eu estava achando difícil, Uhum. eu queria desistir. Certo. Ela falou, não, pela dificuldade não. A dificuldade você enfrenta, a hora que você não tiver mais a dificuldade, se você tiver colocado lá, se for fizer parte do time, aí você escolhe se você quer ou não. Perfeito. Né? Então, acho que o ponto é esse. Aonde você está desistindo e por que você está desistindo? Você está desistindo porque está difícil? Então, cara, a dificuldade, ela vai te achar em qualquer lugar. Não é uma exclusividade daquele lugar que você está agora. Né? Perfeito. Agora, não, eu quero desistir porque eu entendi que esse não é o caminho que eu quero seguir na minha vida. Ótimo. Aí todo mundo tem o direito de escolher o caminho que quer fazer. Né? Então, acho que o ponto é esse, a medida é essa, assim, o que é dificuldade, por que eu estou de fato desistindo disso, né? E muitas vezes eu percebo que a pessoa nem sabe que ela não sabe, e outras também não sabem o que ela realmente quer. Mas, de alguma forma, eu entendo que você saber o que você não quer é mais fácil, às vezes, do que você saber o que quer, né? Se a gente for para um lado, assim, de pensar, pô, como é que eu faço para me desenvolver nas virtudes? Né? Cara, começa a cortar seus vícios. Antes de você pensar em desenvolvimento de virtude, você vai no oposto e corta o que te faz mal. Tá. Né? Como é que você faz uma dieta muito boa? Cara, você corta o que você sabe que é ruim. Né? Então, a vida, ela pode ser simples, né? No sentido assim, pô, o que eu preciso fazer? Pô, eu preciso me alimentar bem. Então, eu vou parar de comer porcaria. Eu não estou dizendo aqui que você vai fazer a dieta X ou Y. Você pode fazer qualquer dieta, porque você precisa fazer o que todas elas pregam é que você tem que parar de comer porcaria. Perfeito. Não é isso? Isso. Pô, eu preciso, cara, me desenvolver intelectualmente, eu preciso estudar, preciso ler, eu preciso me informar. Né? Onde tem a boa informação? Então, eu vou buscar a boa informação. Vou parar de consumir coisas que não contribuem para o meu desenvolvimento. Né? E aí você pode... Tem gente que vai entender que, pô, eu assisti o telejornal, não me agrega em absolutamente nada no meu desenvolvimento intelectual. Aquela notícia, ela tem um motivo para estar ali e um objetivo. Eu não quero fazer parte dessa manobra. Eu quero me informar de outro jeito. Então você para de consumir as coisas que te fazem mal. Né? Então,
Você começar a cortar coisas que você sabe que te fazem mal, já te coloca numa condição muito melhor de desenvolvimento. E aí você vai escolher agora quais são os pontos que você vai se desenvolver, entendeu? Mas cortar o ruim é a primeira coisa. E a gente sabe o que faz mal, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, não adianta. Cara, eu tô te falando assim, é difícil você falar, olha, eu preciso me alimentar bem, eu preciso me manter hidratado, eu preciso ler Uhum, e eu preciso trabalhar, isso. né? Cara, tem alguma dificuldade? Sim, E eu preciso tá cuidar da claro. minha família, Aham, né? Dos meus amigos, das minhas relações. Cara, desculpa, todo mundo sabe que é isso aqui que tem que fazer, né? tá claro. Agora, a disciplina para fazer é outra história. Muitas vezes até uma questão que você colocou no livro, né? As distrações com o imediatismo. Aquilo que te dá prazer no momento. A gente às vezes não consegue pensar, olha, eu vou pagar esse preço aqui por 5 anos, aprender uma faculdade, um curso técnico, sei lá, seja lá o que for, durante o período de 5 anos, e a partir daí eu vou colher os benefícios disso. Mas para que eu tenha essa disciplina de cumprir esses 5 anos, eu vou ter que abrir mão de uma série de coisas. Muitas vezes de amizades, muitas vezes de locais que eu frequento, de um tipo de informação que eu recebo, né, que eu consumo. Eu acho que você tocou num ponto crucial. Botaram na cabeça das pessoas, principalmente dessa geração mais nova, que o que é bom é o que te faz feliz. Acho que a primeira coisa é como você define felicidade, né? O que seria de fato a felicidade? Porque o que eles estão dizendo aqui é que você precisa fazer coisas que você goste de fazer. Será que o caminho para uma vida de propósito, de significado, é fazer só o que você gosta de fazer? Né? E aí, quando você faz esse caminho do só faço o que eu gosto de fazer, eu tô vivendo tô levando uma vida hedonista, onde só o prazer me importa, tudo que eu faço é pelo prazer e só faço o que me dá prazer. Isso te afasta do sacrifício, que é fazer coisas difíceis, né? E que vão te trazer uma real satisfação, né? Tem um cara, eu comentei dele com você ontem, o Arthur Brooks. Ele é um professor de Harvard que fala sobre felicidade. Ele basicamente coloca a felicidade dividida em 3 pilares, que é o enjoyment, satisfaction e meaning, né? Então, assim, o enjoyment não é o prazer pelo prazer. São as memórias reais que você tem de relacionamentos muito importantes, de momentos muito marcantes na tua vida. Que todos eles estão atrelados a algum tipo de sacrifício. Certo. O sacrifício como recompensa de coisas difíceis de se realizar. Então, quando você se propõe a fazer uma coisa difícil, seja acordar às 5 horas da manhã, seja correr 8 quilômetros, seja fazer um jejum, seja o que for, quando termina, você tem uma satisfação de completude, né? Fala, cara, eu conquistei esse task aqui, eu fiz essa tarefa. Isso te dá uma satisfação. E o final é o meaning que você vem através do teu trabalho. O teu trabalho, ele precisa te dar o propósito. E para que ele te dê o propósito, ele precisa estar ligado a 2 coisas muito importantes. Primeiro, a sua capacidade de realização. Ok. Ou seja, eu preciso fazer dinheiro com o meu trabalho, eu preciso ser capaz de prover para minha família. Isso é importante no sentido. E ele tem o outro oposto, que é eu preciso envolver outras pessoas, eu preciso cuidar das pessoas. Então, quando eu alinho essas 2 coisas, eu tenho significado na minha vida. Esses componentes é que criam a felicidade. Isso está totalmente desconectado desse prazer imediato, dessa visão de que só faço as coisas que são gostosas para mim, entendeu? E a necessidade de ter esse sucesso rápido, de ter essa satisfação, essa felicidade o tempo todo, como se fosse assim, a felicidade fosse o objetivo final. Cheguei na felicidade, pronto, agora eu tô tranquilo. E não existe. A Não existe. felicidade não é um destino, né? Então as pessoas vivem nessa utopia de que elas vão atingir a felicidade. Felicidade cara, é um sentimento que ele acontece baseado nesses 3 pilares que a gente falou aqui.
né? Então, quando você tem picos de felicidade, o que você quer fazer é que a sua vida tenha mais picos de felicidade, né? E para que você tenha mais picos de felicidade, você vai ter que cuidar desses momentos que são importantes e significativos para você, com as pessoas que você ama. Você vai ter que fazer coisas difíceis que te dão essa sensação de realização, e você vai ter que fazer pelas outras pessoas, né? E é isso que faz você ter momentos de muita felicidade o tempo inteiro e ter uma vida o mais feliz que dá para ser, né? Mas a felicidade definitivamente não é um destino, e você fazer coisas fáceis e prazerosas está muito longe. Você tem tantos exemplos, né? Você pega pessoas que fazem muito sucesso. As pessoas, às vezes, elas ficam ligadas em algumas coisas que são desejos, né? Então, bens materiais, dinheiro e bens materiais, Uhum. fama, poder, né? Isso são coisas que as pessoas buscam na esperança de que isso aqui vai trazer felicidade para Ah, elas, né? Entendeu? Mas nunca traz, né? Então você fica com uma falsa sensação, né? De fama, de dinheiro, de poder, mas isso não tem significado real, né? O contraponto disso é você ter fé, família, amigos e trabalho. Esses são os pilares reais de uma vida ah, de significado, né? perfeito. E a fé aqui, num entendimento simplesmente não religioso, mas mais filosófico, no sentido de falar assim, cara, eu preciso acreditar que eu sou pequeno perante o todo, Hum. né? É quase calçar as sandálias da humildade, sabe assim? Você fala assim, Aham. puta, olha o tamanho disso aqui tudo, olha Isso. né? Quem sou eu nessa, Isso. né? Isso te dá um conforto, Hum. sabe? De você não se achar mais do que você é de fato. Mais do que... E ontem você falou um negócio muito interessante, porque para mim a Aliança é uma equipe gigante. Aí você falou, cara, é um absurdo a gente não ter 1.000 unidades. Você vê a diferença, né? É ponto de vista, Do né? meu ponto de vista, vocês são gigantes. Do seu, você, cara, tão pequeno demais, a gente precisa crescer. É um absurdo não ter 1.000 unidades. É, eu sou, assim, eu sou um cara que realmente acredita no jiu-jitsu, né? E eu acho que o jiu-jitsu deveria estar na vida de todas as pessoas. Ele deveria estar inserido na sociedade de, mui- de muitas maneiras diferentes que a gente não alcançou ainda. Então, quando você fala, pô, a aliança é grande, cara, eu acho o jiu-jitsu pequeno. Eu acho que. Obviamente, a aliança está dentro do jiu-jitsu como uma parte desse organismo, né? Então, Uhum. acho que a gente tem que crescer o nosso esporte muito mais, a nossa atividade, a nossa filosofia. Isso deveria estar mais disponível para as pessoas, porque é uma ferramenta de desenvolvimento de virtude, cara. O jiu-jitsu te ensina um monte de lições muito importantes para a tua vida. E dentro dessa cultura do jiu-jitsu, eu tenho tentado fortalecer e trazer para a nossa equipe aqui a construção de uma empresa mais ética, humana e próspera. Uhum. Qualquer um quer trabalhar num ambiente que é ético, humano e próspero, certo? Porque prosperidade não significa simplesmente dinheiro, Sim, significa impactar vidas, ter um propósito forte, né? E o propósito nosso da empresa, que é o nosso propósito coletivo, é transformar vidas. sim. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que entra aqui, faixa branca, né? Um ajudante, um estagiário, e ao longo do tempo essa pessoa vai se desenvolvendo e vira um técnico excelente, e na sequência um líder, e até mesmo que essa pessoa saia futuramente e vá trabalhar em outra empresa, nós cumprimos nossa missão. Claro. A gente está feliz. Então a gente não está focado naquele lucro como objetivo final. O lucro é condição. Sim. Até para eu estar aqui tendo esse bate-papo com você, para eu ter um tatame dentro da empresa, para eu ter esses recursos, a empresa precisa dar lucro. Claro. Não faz o menor sentido. Não, a empresa não teria sentido de existir, Isso. né? Então, as Perfeito. pessoas precisam parar com esse romantismo, né? Que é assim, uma visão, no meu entendimento, que não é a visão capitalista de mercado, né? Que assim, cara, a empresa existe para dar lucro. Isso. Essa é a única função, né? Agora, qual é a missão? A missão é outra. Isso, exato. A missão é impactar a vida, melhorar a vida da comunidade, é o que for, mas É. a função, né, como empresa é dar lucro. Dá lucro, sem dúvida. Porque senão ela vai gerar um passivo, vai gerar desemprego, vai gerar não pagamento de impostos. E não enfim. faz absolutamente nada, né, do que seria o objetivo, né? Isso. Senão vira uma ONG, talvez, que fica dependendo de ajuda, aí a ajuda não vem, fechou, acabou aquele trabalho. Então,
Qualquer empresa existe para resolver o problema de alguém e para dar lucro, senão não adianta, né? Mas um propósito forte é o que segura, né? Uma missão. Eu gosto de uma escritora russa chamada Ayn Rand, que ela é filosofia do objetivismo e tal, talvez seja muito radical em muitas coisas e ela é puramente razão, então talvez ela também não expanda um pouco para um lado menos racional, e talvez seja uma falha da filosofia dela, mas ela tem uma definição que eu acho muito interessante, que é a virtude do egoísmo. As pessoas sempre olham o egoísmo como uma coisa negativa, Uhum. né? Ah, esse cara é muito egoísta, esse cara não sei o quê. Ela fala que na essência todo mundo é, porque o ser precisa ser egoísta, senão ele não sobrevive, Uhum. né? E que o que deveria acontecer é que você pudesse, através do que te faz bem, ajudar as outras pessoas. Porque aí você cria uma retroalimentação, né? Se quando eu faço o bem para mim, eu naturalmente faço bem aos outros, então, sei lá, se a Aliança crescer para 1.000 escolas, quantos alunos agora? A Aliança hoje tem 40 mil alunos. Imagina se eu tiver, sei lá, 80 mil, 100 100 mil mil, alunos. 200 mil alunos. Eu estou impactando a vida de 200 mil pessoas através do jiu-jitsu. A minha missão está se expandindo. A minha missão, que é melhorar a vida das pessoas através do jiu-jitsu, ela está sendo maior. E isso, ao mesmo tempo, é benéfico para mim. Então, a virtude do egoísmo é você é você criar um alinhamento do que é bom para você, que você nunca vai estar cansado de fazer. Olha a diferença de uma visão dessa para uma visão puramente altruísta, onde você acorda e fala assim, cara, hoje eu vou só ajudar as pessoas. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse, eu vou só me doar. Aí você vai lá, faz isso, faz isso. Daqui a pouco, você sente uma necessidade, né? Porque é o teu ego falando, é o teu eu falando, cara, e você, velho? Né? Então vai chegar um dia que você vai falar, pô, tô cansado de ajudar os outros. Já ajudei muita gente. Aí você começa a lidar com o sentimento da ingratidão, né? Pra, pô, fiz tanto por essas pessoas, as pessoas não fizeram nada por mim. Aí fala, mas ninguém te pediu nada, né? Que gratidão é essa? Que você está esperando das pessoas, né? Então, eu realmente acredito que a gente tem que criar as coisas onde é impossível você fazer um negócio que tenha que tem escala, que seja que sem ajudar as outras pessoas, sem botar um monte de gente junto no teu sonho. Você precisa ter gente para trabalhar, né? Você precisa fazer com que as pessoas sejam felizes ali dentro do teu propósito, da ideia que você criou, né? Eu acredito que tenha sido um grande desafio para você quando você deixou de ser atleta para se tornar professor e, na sequência, empresário, né? Assim, as transições, né, Peroni, eu acho que são necessárias na vida. Você vai ter que ter, querendo ou não, se preparando para elas ou não, elas vão acontecer na tua vida por uma série de fatores. O atleta, por definição, ele tem um deadline curto, né? Porque o teu físico não acompanha mais. Então você sabe que em algum momento você vai deixar de performar. Na minha caminhada no jiu-jitsu, no meu objetivo de continuar vivendo do jiu-jitsu, ser professor era a transição mais natural. Mas eu comecei a ser professor quando eu tinha 15 anos de idade. Eu não comecei a ser professor quando eu terminei minha carreira de atleta. Ah, Então, eu fui me preparando, porque eu sabia que isso ia acontecer. certo. Quando eu me tornei professor, eu já era um professor bom, razoavelmente bom. Mas eu tinha muito a me desenvolver ainda. Mas eu não estava começando do zero, porque eu já tinha uma bagagem aí de, sei lá, quase 5 anos dando aula com jacaré todos os dias. E aí eu me tornei professor. Eu falei, agora eu vou me dedicar a ser o melhor professor possível. Aí eu fui chegando num ponto que eu falei, cara, por mais que eu seja um bom professor, ainda está me faltando. Porque se eu quiser continuar isso aqui, eu vou precisar aprender a gerir esse meu negócio aqui. A minha academia, cara, eu compro o almoço para vender o jantar e vou fazendo, e pego o dinheiro, é uma mistura de PJ com PF, você vai usando o dinheiro da empresa, né? Eu comecei a me organizar, o que já foi um passo mais difícil, porque eu já não tinha benchmark no jiu-jitsu. Eu tive que buscar fora. Como que eu faria para ter uma academia organizada?
O mundo fitness estava um pouco mais na nossa frente. Eu fui estudar o mundo fitness. Pô, o que esses caras estão fazendo? É o mesmo tipo de serviço, a gente só muda o produto, né? Eu fui meio que pegando algumas coisas de lá e fui estruturando o meu negócio. Até a hora que eu falei, cara, agora eu preciso fazer uma outra, porque eu também não vou conseguir tocar essa coisa de aula há muito tempo. Uhum. Cara, como é que eu vou criar uma estrutura que eu possa continuar puxando essa barra para cima, né? E aí vem o desafio de formar pessoas. E aí você tem que formar pessoas. Aham. E aí entra a metodologia. E como é que a gente espalha essa metodologia? Como a gente treina as pessoas para que entreguem esse melhor jiu-jitsu, para que eu fique liberado, para que eu possa olhar uma expansão de número de academias pelo mundo, né? A gente está em 29 países hoje. Então, a Aliança, por menor que ela seja, ela já é global. Então, como é que eu faço para ver onde é que tem oportunidade de expansão, de crescimento? E como é que a gente prepara as pessoas para tomar esses lugares, né? E o interessante é que eu vejo você falando isso, do desafio nosso como líderes de formar outros líderes, né? Eu tenho vagas abertas aqui na empresa hoje para líderes que não fecham há anos já. Eu não encontro. O cara vem, não dá certo, sai. Vem, não dá certo, sai. E eu tenho gente aqui dentro, você vê, eu te falei, mais de 100 pessoas. Pessoas que, se dedicarem um pouquinho, se estiverem dispostas a pagar o preço, Uhum. rapidamente elas se tornam líderes. É. Mas eu acho que falta justamente essa visão de o cara enxergar um pouco à frente. Cara, eu tô aqui hoje nessa determinada função técnica. Se eu cumpro uma atividade aqui de reajuste de rota, eu posso me tornar um líder daqui a uns dias, eu posso tornar um profissional mais qualificado. E tudo isso é muito bonito quando você tem 20, 25 anos que seu custo é baixo, né? Uhum. Aí vai para 30, 40, 50, aí vem mulher, marido, sim, filho, sim. outros compromissos, então você tem aquela necessidade de ter uma renda maior para poder se desenvolver. O que eu acho que uma lição que eu aprendi nessa tentativa, né, de alinhamento, porque isso nada mais é do que você achar alguém que tem um alinhamento do que você acredita de crescimento da tua empresa, né? Tu fala assim, cara, eu tenho essa posição de liderança aqui, eu preciso achar alguém que acredite que essa posição é importante para o meu projeto aqui. Eu senti que eu tinha uma dificuldade grande de comunicação. Por que a gente tinha essa dificuldade de comunicação? Porque, cara, a gente estava lá na lida do dia a dia, ocupado com um monte de coisa, treinando e dando aula. E cara, quem estava perto, eu esperava que essas pessoas entendessem como eu penso, ou como eu pensava. Mas o fato é que, na maioria das vezes, elas não entendem. E elas não enxergam o que você enxerga. Você está numa posição, né, e por isso você é o líder, de uma visão mais ampla, mais distante. Isso. Quando essa pessoa não enxerga essa distância que você enxerga, ela não compreende como você compreende. E aí eu tinha muita dificuldade de colocar as pessoas para acreditar no que eu acreditava. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a contar o plano. Contar o plano não significa promessa. Não estou te prometendo nada. Eu estou te dizendo que eu acho que em 5 anos a Aliança vai estar com 1.000 escolas. A gente vai ter 300 escolas nos Estados Unidos. Eu vou precisar de líderes regionais que tomem conta dessa academia com a cultura que a gente tem aqui. Papapá, papapá. Eu vou contando o que eu estou enxergando dentro de uma visão talvez otimista. Tá. Né? Então, assim, meu sonho está aqui, o trabalho está nessa direção, é isso que eu quero fazer, eu acredito nisso, por isso, por isso, por isso, por isso. Onde que você acha que você se encaixa nesse projeto? Aí o cara falou, pô, o projeto é muito legal, pô, não falo nem inglês, velho. Não, começou. Pô, eu preciso estudar inglês. Isso. Aí começa a partir dele a esse movimento, porque agora eu já contei para ele para onde eu estou indo. E eventualmente ele vai ver os movimentos acontecendo. Né? Ele falou, caramba, o Fábio está abrindo uma academia em Huntington Beach, na Califórnia. Ele falou que ia fazer isso mesmo. Você vai dando... Pô, eu falei para ele que eu quero ter 300 academias lá, mas ele está vendo que a primeira está acontecendo. Então, cara, qual é o tempo, qual é a janela de tempo que você tem para se preparar?
Porque se você não se preparar, depois de eu te contar, eu vou ser obrigado a trazer alguém em cima de você. Eu gostaria que todos os meus líderes fossem Da sua base. de dentro. Perfeito. Eu adoraria. Aham. Mas eu sei que isso não é possível. Uhum. E, eventualmente, eu tenho que trazer gente de fora. Quando eu trago gente de fora, o cara fala, pô, esse cara tá aí, pô, tá dando ordem aqui, o cara nem é do jiu-jitsu. Eu falei, pois é. Exatamente por isso. Porque você que é do jiu-jitsu não se qualificou para saber o que ele sabe fazer. Muito bom. E eu precisava dele, de uma pessoa que soubesse fazer o que ele faz. E por isso ele tá aqui em cima de você. Olha que foda. Impressionante. Né? Verdade. Agora, se eu não conto o plano, por mais sonhador que esse plano seja, porque, de novo, ele não adianta você vir me cobrar, mas você falou, eu falei, cara, Não eu é te promessa. contei o meu plano, não é uma promessa. Aham. Se tem garantia que eu vou ganhar o campeonato? Zero, nunca teve. Né? Eu vou treinar porque eu sei que eu tenho um campeonato ali, eu quero ser campeão. Uhum. Acredito que eu vou ser campeão, mas pô, a chance de eu perder é enorme. Né? Tá certo. Então, a chance do meu processo não dar certo, meu projeto não dar certo, também acontece. A partir do momento que você não conta, você tira a opção dele de se preparar também, né? Claro, porque ele não vê Ele o não que vê. você vê. Tá certo. É como se você estivesse no último andar do prédio, com vista para o mar. Uhum. E você está lá embaixo, no chão da fábrica, falando, cara, nós vamos andar aqui, e aí nós vamos construir um barco, nós vamos sair. E o cara fala, pô, que barco, que mar, esse cara tá louco. Ele nunca viu o mar, Ele não viu o mar, exato. entendeu? Então, se você não contar, falar assim, ó, eu tô lá em cima e tem um mar ali, e a gente vai fazer assim, 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 fica difícil de você... E isso não resolve, né, todos os problemas. Você vai continuar tendo o cara que está encostado, que não quer, Uhum. mas você vai ter uma quantidade de gente que vai ter um clique, fala, cara, tem uma super oportunidade aqui para me desenvolver, entendeu? Esse é mais um dos ensinamentos que o jiu-jitsu traz, né? Para os negócios. Sim. E muitas vezes a pessoa é um profissional de carreira, carteira assinada, não quer montar um negócio, não tem problema nenhum, ele pode ser um profissional bem-sucedido. Eu conheço vários profissionais que têm muito dinheiro, são bem-sucedidos. Mas o cara precisa entender que muitas vezes o trabalho dele depende daquela força física dele, um esforço absurdo que quando ele tiver mais velho, talvez ele não aguente mais, o corpo dele não aguente mais aquele ritmo acelerado que ele tem. Então é importante sempre o cara se preparar de forma intelectual também, né? Não é só braçal. O cara tem que entender o seguinte, cara, em algum momento, quando eu estiver dormindo, o meu dinheiro tem que trabalhar para mim, né? Putz, você tocou num ponto fundamental, cara, que vai de novo na questão das transições, né? As transições, elas precisam, e assim, e todo mundo que tem um trabalho, vou dar o exemplo do atleta, porque ele é o mais transparente, né? Aham. Cara, eu sei que vai terminar em breve. O que eu vou fazer dentro da minha jornada de atleta? Cara, vamos lá, quantas horas do dia você treina? 6? Pô, um cara que treina 6 horas por dia, cara, é um atleta olímpico. Você dorme 8. Ainda te sobraram 10. Que diabo você está fazendo em 10 horas que você não pode estudar, Verdade. se preparar, aprender outra língua, né? Se relacionar com as pessoas, fazer network, tudo que você precisa para fazer transições. A transição, ela deveria encontrar você, né? É a história da sorte, né? É o encontro, né? Do preparo com a oportunidade. Uhum. Só oportunidade sem preparo, Não adianta. não adianta nada. Uhum. Então eu preciso me preparar para que quando a oportunidade aparecer, eu esteja pronto. Uhum. Então esse monotema que as pessoas muitas vezes caem nessa armadilha do hiperfoco, né? Tem o livro do Michael Gladwell, Outliers, que é a teoria de que você precisa se dedicar 10.000 horas em uma coisa para você ser bom o suficiente naquela coisa, é mal interpretada, né? Porque é claro que você tem que ter muitas horas dedicadas a alguma coisa, Uhum. mas não é só aquela coisa. Você deveria aprender coisas periféricas. Por exemplo, quando eu comecei a me dedicar 100% no jiu-jitsu, eu já tinha tido experiência de competição no futebol, na natação, no vôlei, no Basquete que você falou. basquete que eu falei. Assim, eu fiz tudo, eu competi em tudo. Aham.
a bagagem que eu levei dessas competições, tênis, que eu joguei muito esporte individual, que eu levei para o jiu-jitsu, já me botaram numa outra condição. Uhum. Então, o que você tem de informação e de conhecimento que é marginal ao que você faz muita diferença, Uhum. né? A gente acabou de falar aqui, pô, sei lá, hoje é meio padrão, mas se você pegar, pô, você tá numa indústria de petróleo e de repente fala assim, cara, mas quem da indústria de petróleo fala inglês? Cara, olha a vantagem competitiva, Absurdo. entendeu? Só por você saber falar uma língua, É. entendeu? E você pode saber falar inglês e ser um completo idiota, Isso. né? Mas o fato é que dentro da indústria precisa de gente que fala inglês. O jiu-jitsu é igual. Você ser um professor de jiu-jitsu hoje que não fala inglês, Tá limitado. você está limitado. Uma escola de bairro no Brasil. É É isso. isso. E o meu filho, por exemplo, que hoje é faixa preta, a oportunidade dele ir para os Estados Unidos ele era faixa marrom porque ele falava inglês fluente. É. Já tinha feito intercâmbio e tal, falava inglês fluente. Então ele teve a oportunidade de ir para lá, trabalhar como coach, né? E aí, na sequência, 2 anos depois, se graduou preta e tá lá seguindo carreira. Mas o que? Se preparou, a oportunidade apareceu, conectou. Se ele não falasse inglês, ele não teria tido essa oportunidade. É isso. Então, quando você vai fazendo coisas que te engrandecem, né, no sentido de conhecimento, você nunca sabe quando você vai usar aquele conhecimento, Uhum. né? Quando você lê um livro, um bom livro, você nunca sabe o que você vai extrair daquele livro, quando você vai usar aquilo, né? Mas aquilo vai ficando, é um conhecimento adquirido. E aí você vai lendo outro, e outro. Aí daqui a pouco você vai formando um arcabouço de conhecimento que você começa a criar as analogias e começa a entender o mundo de uma forma muito mais fácil, muito mais natural, sabe? E você tocou num ponto, Fábio, que outro dia mesmo eu comentei com a minha equipe aqui. A gente tem um DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Aqui a gente bate um papo, é um momento da cultura. A gente não fala apenas de segurança, né? E eu reuni a galera e falei, pessoal, uma das coisas que eu gosto sempre de compartilhar, que me trouxeram até aqui, né, eu comecei como office boy e tudo, até empresário, foi que eu soube aproveitar as oportunidades quando elas apareceram, porque eu estava preparado. E muitas delas eu não fazia ideia que ela ia surgir. Por exemplo, eu aprendi inglês, não pensei que, sei lá, 2x anos depois, uma empresa americana ia comprar meu negócio e eu precisava entender o que o cara estava falando e conversar com ele. Sim. Né? Eu aprendi jiu-jitsu, nunca imaginei que um dia eu fosse ser faixa preta e ter a oportunidade de montar uma academia dentro da minha empresa. Sim. Então, as oportunidades vão surgindo, se você não estiver pronto, ela passa. Então, o que você está fazendo? Você citou aí, sobram 10 horas do seu dia lá, do dia do atleta, por exemplo. Então, aqui na nossa indústria, muitas vezes o cara chega na empresa às 6h30, 7 horas da manhã, passa o dia inteiro. Eu coloquei permanentemente aqui nos últimos 10 anos aula de inglês. Poucos fizeram. Aprender inglês, praticamente nenhum. Existe uma verba permanente aqui que ela nunca é consumida totalmente, que é uma verba de ensino, que a gente disponibiliza para o cara entrar na faculdade, num curso técnico, no que ele quiser da vida, e a empresa paga. Ela nunca é consumida, porque as pessoas não aplicam para isso, não querem. Porque tem que pagar o preço, tem que sair daqui, estudar, tem que muitas vezes parar o trabalho e passar 1, 2 horas aqui numa sala tendo uma orientação de alguém. Então, é um esforço pequeno que o cara precisa fazer, mas que é dolorido. Ele tem que pagar o preço, ele tem que sair daquela zona de conforto dele, que muitas vezes ele tá com um bom salário, tá num bom emprego, né? Vamos colocar assim, o alpiste tá bom. Mas esse alpiste pode acabar. Você deu o exemplo ali do cara num barquinho no Rio. Ele tá na zona de conforto total, só que ali na frente pode ter uma pirambeira. E aí? O que ele faz? É o tal a expressão em inglês chama take for granted, né? O cara toma aquilo como garantido, Não existe. que aquele status quo que ele está vivendo é permanente. Uhum. E aquilo não é, cara, tudo é muito frágil, né? Tudo sei lá, a Aliança está aqui hoje, mas pode acontecer uma coisa amanhã, o jiu-jitsu pode entrar sei lá, Uhum. num espiral negativo, tudo pode acontecer, Aham. né? Então, como é que as pessoas se preparam? Essa coisa do tempo, ela é muito legal, porque as pessoas
tendem a falar: "Nossa, como o tempo passou rápido, como não sei o quê, nossa, o tempo voou". Normalmente quem fala isso faz pouco, Uhum. né. Eh, assim, a gente não é que tem pouco tempo, é que a gente aproveita o nosso tempo mal, né. Se você pegar essas 10 horas que sobraram, cara, botar 2 de leitura, botar uma de Poxa, inglês, cara, ainda sobraram 7, vamos daqui a lá. 6 meses vai Aí ser que outro. mais que a gente vai fazer? Puta, vamos, sei lá, vamos pensar, isso que eu já tô botando 6 de treino, né, Uhum. 8 de dormida. Cara, puta, vamos botar aí de relacionamento, mais Aham. 2 horas de relacionamento, de tempo Isso. pra família, de Ah, cara, você dá tempo de fazer tudo, entendeu. Mas as pessoas querem exatamente ter até o nada eu acho que é importante, né, assim, o tempo ósseo, o tempo reflexivo, aham. é super importante para oxigenar suas ideias. Isso não é nem não é nem achismo, é neurociência mesmo. Você precisa Contemplar algo. contemplar, deixar a tua mente descansar de informação, né. Uhum. É o que vai da onde vem as ideias, você pensa: "Pô, onde é que você tem as ideias de negócio?". Isso. Cara, é quando você está relaxado fazendo É nada, muito bom. né. É. Do nada vem aquele E insight. vem o insight. Então até isso deveria ser considerado tempo produtivo. Então, tem tempo para tudo, cara. As pessoas que simplesmente perdem tempo com coisas que não deveriam, da mesma maneira que as pessoas comem alimentos que elas não deveriam, da mesma maneira que as pessoas têm atitudes que elas não deveriam. É isso. E essa diferença entre as pessoas é que faz as pessoas terem sucesso ou não terem sucesso. E você falou de aproveitar tempo. A gente estava conversando outro dia, no Dia da Cultura nossa aqui. Nós disponibilizamos por mês aqui 28 horas. Eu fiz a conta com a galera ali. 28 horas para cuidar do nosso relacionamento, para conversar sobre cultura, para conversar sobre propósito, sobre missão, falar a trama, a estratégia da empresa. A gente investe tempo nisso. Aham. E aí, a gente estava todo mundo reunido. Eu falei: talvez vocês aqui não invistam 28 horas no relacionamento com a sua mulher, com o seu marido, com o seu filho. É. E aqui dentro da empresa, a gente está disponibilizando essas 28 horas. Então, isso tem que ser. Isso vale ouro. Tem que Hum. ser uma oportunidade para você se interessar pelo negócio, enxergar as oportunidades. E muitas vezes é o seguinte: o cara tá domingo à noite, ele sente aquele frio na barriga, assim, de meu Deus, amanhã eu tenho que ir lá encarar aquele líder, aquela empresa, aquele negócio, eu não gosto disso. Cara, é a hora de, ó, ensinamento do jiu-jitsu, bate, Uhum. sai, vai procurar aquilo que te faz feliz, né? Sim. Não insiste naquele negócio que não tá dando certo, naquela relação que muitas vezes não tá dando certo, naquele trabalho que só te traz mal-estar. Então, mas para isso, eu acho que a pessoa também precisa enxergar um pouco além, porque eu acho que o que mais trava é aquela sensação de que, pô, vou sair daqui, eu não vou arrumar outro emprego porque eu não tô preparado. Mas quem é responsável por se preparar? É. E quem vai preparar você, né? Você Sim, mesmo, pô. Então, sim. o primeiro passo tem que ser dado pela pessoa, né? Então, eu acho que tem a primeira leitura, é claro que nem todo mundo é feito para trabalhar em determinada empresa, né. Acho que tem o lado que você falou do cara: "Pô, você não está feliz aqui, você tem que procurar o que te faz feliz". Mas eu acho que as pessoas tendem a olhar pelo lado negativo das coisas sempre, né. Então assim, cara, quais são os problemas da empresa? "Ah, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso". Tá, mas e o lado positivo? Tudo é como você está olhando o copo meio cheio, meio vazio, né, porque se você estiver olhando o copo isso não elimina os problemas, só fica mais fácil de lidar com eles. Uhum. Problema você vai ter em qualquer lugar, não adianta, você pode tentar Uhum. fugir dele, ele vai te achar, Uhum. né. Então por que que eu vou sair daqui para ter problema em outro lugar? Por que que eu vou sair do meu casamento para achar problema em outro casamento? Por que que as pessoas vão largando as coisas pelas dificuldades, esse que é o ponto, Uhum. né. Não largo pelas dificuldades, cara, eu largo consciente, eu não tenho problema, não tenho frio na barriga, eu não tenho problema com o meu trabalho, eu tô consciente que eu não gosto dali. Aí beleza, cara, Beleza. procura outro lugar, Saiu e foi. entendeu. Geralmente esses aí chegaram nesse nível de consciência, saem Pô, e vão ser felizes em tá algum tudo lugar. E certo, tá tudo não bem. é isso? Né? Lógico. Não tem problema. Né. E, mestre, eu queria agora falar um pouco sobre o seu livro. Opa, Né? vamos lá. Por falar nisso, no final vou pedir o seu Pô, autógrafo. com o maior prazer. Eu selecionei 3 itens aqui, 3 pontos dele que eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre eles, certo? Que você fala aqui, né?
que quando a vitória é o desejo, objetivo último, costumamos nos prender apenas a 2 resultados: a não conquista que frustra e a conquista que te deixa relaxado. É. E isso conecta muito com o que a gente faz aqui, né? Então, cara, é o drive do resultado, né, tá ligado? Assim, as pessoas trabalham, você tem 2 formas de olhar a tua trajetória, o teu progresso. Um é através do resultado, outro é através do legado. O resultado te dá essas 2 possibilidades. Eu quero ser campeão mundial. Legal, vou estar a buscar o título mundial. Quando eu conquisto, o que é dificílimo, eu tenho uma sensação de que eu cumpri a missão da minha vida. Mas, por exemplo, eu ganhei meu primeiro mundial, eu tinha 26 anos de idade. Imagina se eu tivesse parado, porque eu completei a missão da minha vida. Nunca foi a missão da minha vida. Foi um milestone da minha história, do caminho, né? Então, essa é a forma. Quando você tem uma meta na empresa, quando você bate a meta, te dá uma sensação de que agora, você pode relaxar. Se você não bate, você se sente o pior dos seres humanos, porque você não teve capacidade, uma frustração que também não é produtiva. Então, a empresa não ganha de jeito nenhum. Olha aqui, né? Se eu tenho um funcionário da minha equipe frustrado, é ruim. Se eu tenho um funcionário relaxado, também é ruim. Eu gostaria de ter funcionários, trabalhando no progresso o tempo inteiro. Eu gostaria de trabalhar no progresso da minha vida o tempo inteiro. Se eu ganhar o campeonato no domingo, segunda-feira eu estou treinando, porque eu sei que eu tenho um monte de falha. O fato de eu ter conseguido o resultado não anula as falhas que eu tenho. Eu só fui capaz de escondê-las. E da mesma maneira que quando eu tenho a derrota, eu não me frustro, eu vou para a academia treinar as minhas falhas de novo, porque o meu caminho é ser o melhor possível ao longo do tempo. A construção do legado independe do resultado. Então, pensa assim, tem uma passagem do Federer muito boa, que se eu te falar assim, o Federer é um dos maiores campeões da história do tênis, né? Quantos % dos pontos que ele disputou você acha que ele ganhou? O ponto é, ele ganhou tudo que um cara pode ganhar durante muito tempo. E o rate dele de percentual de pontos ganhos é 53%. Impressionante. Ele perdeu 47% dos pontos e ainda assim foi o melhor. Então, assim, é o legado do cara, entendeu? Você pega... quantas vezes o Bochecha já perdeu, cara? Um monte. Mas ele é 13 vezes campeão mundial. Então, o ganhar e perder vai ficando pequeno. E quando o ganhar e perder vai ficando pequeno, porque você não trabalha no drive do resultado, você fica livre dessa coisa da derrota. A derrota não é mais um problema. A derrota só é um problema para quem tem um drive de resultado. Para quem tem drive de aprendizado, de legado, de continuidade, cara, derrota e vitória são indiferentes. Me fez lembrar o Oscar, né, que chamaram ele de mão santa. Ele falou, mão santa não, mão treinada. Eu treino todo dia aqui, sei lá, 1000 lançamentos para poder for ganhando ou perdendo, é para você ser melhor todo dia, né? Fiquei impressionado. Então, 53, ele perdeu 47%. Olha isso. Impressionante. E é o Roger Federer. E é o melhor. E aí tem gente que não quer perder nenhuma. Aí, velho. Tá certo. Né? Já se frustra, desiste. Um outro ponto que eu marquei aqui é uma questão que a gente conversou aqui, né, sobre o atleta competidor quando ele sai de competidor para professor. Então, trazendo aqui para nossa realidade, aquele profissional que sai de um técnico para assumir um cargo de liderança, né? Ele pode ser o melhor técnico que for, mas quando para ele se tornar um líder, ele precisa se preparar. Sem dúvida. Correto? Ele volta a ser, vamos dizer assim, um faixa branca de liderança. Assim, o que eu acho é que toda vez que você ganha uma promoção em qualquer status hierárquico de qualquer organização, você deixa de ser o cara que era bom e foi promovido, né? Sei lá, você é um ótimo vendedor,
Aí o cara te bota de supervisor. Agora você não é mais um ótimo vendedor. Agora você é um supervisor medíocre. Isso, Né? isso. Então, assim, Perfeito. eu saí de ser professor, agora eu virei gestor de academia. Eu era um bom professor, eu virei um gestor medíocre. Uhum. E assim é em todas as transições. Você pode atenuar esse problema, claro, se preparando. Mas nada vai ser igual à prática. Então, você sempre que vai se colocar numa posição nova, você tem que vestir a faixa branca de novo. Ou pelo menos ter a humildade de, né, saber que você não é mais aquela... Você não é mais o centroavante, né? Você não é mais o cara que faz o gol. Agora, peraí, deixa eu sentar nessa cadeira com calma aqui, deixa eu entender. Né? E essa humildade de você saber que você está sendo, de certa maneira, colocado para trás, né? Porque agora você tem que se correr atrás de novo daquele conforto de uma posição que você domina. Eu acho que é o caminho de toda evolução, né? E é mais um pilar do jiu-jitsu, né? Humildade. É. Que o cara Você precisa... tem que se jogar no risco um pouco, né, Adriano? Assim, eu acho que as pessoas têm muita aversão ao que é desconhecido. Aham. E quando você está numa posição nova, você está entrando num campo desconhecido. Uhum. Né? Se você nunca foi supervisor, você agora... Peraí, agora você está numa posição diferente. Você sabe como liderar os caras, você sabe qual o efeito que a tua forma de falar tem nos teus liderados. Tudo você vai ter que aprender. Né? Porque é a tua forma, não é mais como te contaram. Aham. Né? Não é mais como você ouviu. Você vai pegar todas as informações que você tem e vai tentar criar a sua maneira de fazer aquilo Uhum. de uma forma satisfatória. Então, cara, você tem que ter uma predisposição a essa incerteza. Tá. Né? E isso te força... E aí o que eu acho que é um benefício do jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu te torna adaptável. Porque você tem que estar o tempo inteiro mudando de estratégia. Porque os caminhos vão se fechando, né? Ah, Eu quero passar a guarda aqui, você bloqueou. Tem que voltar para o outro lado, você bloqueou. isso. Eu tenho que me adaptar o tempo inteiro. Então, quando eu me torno uma pessoa adaptável, eu vou tendo mais confiança na incerteza. Porque pode vir o que for que eu dou um jeito, porque eu sempre dei um jeito. Né? E como é que você se torna uma pessoa que dá esse jeito, que é adaptável? Através de técnica. Então, eu tenho que estudar. Eu tenho que ter o preparo para saber como fazer. E se essa não der certo, eu vou tentar outra. E se essa não der certo, eu vou tentar outra. E aí eu vou me jogando nessa incerteza, que é o que faz a gente progredir. Vai se expondo ao risco, aquela inquietude que o cara tem que ter de não aceitar aquela condição que ele tá, né, para poder progredir. Exatamente isso. É o cara... Você vai se jogar na incerteza, você vai ter um retorno, aquele retorno não é bom, você tem que adaptar e criar uma nova técnica para usar, para ver se o resultado vai ser diferente. Né? Isso. E o jogo é esse o tempo inteiro, sem parar. Até uma hora que o que te incomodava muito para de te incomodar. Uhum. Né? Aquela insegurança, você sabe, cara, vamos aí que já sei que o jogo é assim. Então, tá tudo bem para mim. E o jiu-jitsu me trouxe muito isso. Essa tranquilidade para tomar decisão. Muitas vezes você precisa tomar uma decisão importante e se você estiver no olho do furacão, não der aquela respirada e fala, calma, né? Eu tô no controle aqui da situação. Você toma a decisão emocionado. Emocionado. Né? E você, um outro ensinamento absurdo é você entender que você pode perder, cara. Né? Você não é imbatível, você pode assumir um risco ali e não dar certo, você traçar um outro caminho. É também um outro grande pilar do Eu acho que tem um aprendizado muito legal que, assim, às vezes as pessoas se veem numa posição de dificuldade, né? E aí elas querem rapidamente sair dali. Uhum. Claro, ninguém quer ficar numa posição de desconforto e dificuldade. Uhum. Mas se a gente pensar racionalmente, o que te colocou ali foi uma série de ações anteriores que, por sua culpa ou por uma conjuntura da situação, te botaram lá. É natural e lógico que você tenha uma caminhada para sair de lá também. Pô, se você teve alguns passos para entrar, naturalmente você tem que ter alguns passos para sair. E as pessoas ficam na ansiedade de querer sair logo, de voltar logo para onde elas estavam. E o jiu-jitsu te ensina que
cara, é sempre o melhor movimento possível. Não é o movimento desejado. Não é o que você quer. Não é o que você quer. É o que é possível você fazer. Uhum. Qual é o norte, né? Qual é o caminho certo? E, cara, que seja de centímetro em centímetro. Uhum. Mas eu tenho que ir para o caminho certo, senão eu vou perder. Ah. Então você vai entendendo que os momentos ruins também são cíclicos. Você vai estar, daqui a pouco, você está na boa de novo, cara. Só você usar o mantra da técnica, do que é o correto fazer. E muitas vezes o profissional está na empresa, ele sabe que não é ali que ele quer estar, mas ao invés dele se dedicar, se entregar para sair dali o mais rápido possível, ele fica enrolando, fica procrastinando, bota a responsabilidade do sucesso no líder, muitas vezes no empresário, no dono da empresa, ao passo que ele deveria, na verdade, eu vou me dedicar a entregar o melhor aqui para eu poder sair daqui o quanto antes para chegar no meu objetivo. Eu preciso passar por aqui. Outro dia eu ouvi uma frase muito inteligente, cara. O caminho do céu parece um inferno. E o caminho do inferno parece um céu. Exatamente. Pô, muito boa. Aí eu gostei demais disso. A pessoa precisa enxergar isso. Às vezes eu tô aqui, tô sofrendo, mas eu vou chegar lá no céu. E tem uma coisa, né, cara, quando a gente fala de sucesso, a trajetória das pessoas, elas são sempre diferentes, cara. Dificilmente você vai ter o mesmo caminho que alguém que trilhou teu caminho antes. Quando eu liderava a nossa equipe de competição, cara, eu tinha Bernardo Faria, Michael Lang, Sérgio Moraes, Tarsis Humphrey, Leonardo Nogueira, Lucas Lepre, Cobrinha, Marcelinho. 50 títulos mundiais aí. Todo mundo junto, mas são da época eram 80 e poucos. Nossa Senhora. Malfacine. E todos eles eram diferentes. A gente tinha o mesmo treino. O treino era para todo mundo. Mas cada um agia de um jeito, cara. Nas suas pequenas particularidades. Preparação física, todo mundo fazia diferente. Alimentação, todo mundo fazia diferente. Rituais, todo mundo fazia diferente. Né? Eu fui percebendo que não existia o meu caminho. O meu caminho foi meu. Eu fazia do meu jeito as coisas que eu achava, e naquela condição de temperatura e pressão funcionou para mim. Né? Isso não quer dizer que vai funcionar para os outros. E eu comecei a ter um desprendimento dessa minha convicção de que o meu jeito era o jeito. E eu fui ficando muito mais flexível como líder do time, né? Eu falei, cara, quer parar de treinar na quarta-feira? Tranquilo. Beleza. Vamos ver como é que você vai performar lá. Entendeu? Quer treinar forte até sexta? Vai lá. Não sei o quê. Cada um tinha uma forma de fazer. E eles chegaram, todos eles, com muito sucesso, por diferentes rotas. Certo. Então, a gente, na posição de liderança, precisa ter esse entendimento de uma flexibilidade, que o nosso caminho não é o único caminho, e muitas vezes ele nem é trilhável, porque a época é outra. Né? Então, assim, o que eu fiz para ser campeão talvez não seja suficiente para quem quer ser campeão hoje. O cara tem que entender a sua história, se inspirar nela, pegar ali o que for aplicável a ele e vai. Cara, e o que é o melhor para mim? Você passa a ser um orientador, mas a decisão é de quem está na ação, né? De quem está com quem está na linha de combate, né? E naquele momento ali, né? E um outro ponto aqui do livro que eu ressaltei, que eu queria finalizar aqui a história do livro falando, é sobre as tentações. Que você fala, a gente está vivendo um mundo de tentações que a gente precisa estar muito focado para se livrar dela, não deixar que essas distrações tomem conta da gente. Cara, tudo que a gente está falando aqui, né, assim, se a gente pudesse resumir aqui, o que a gente está buscando, né? A gente está buscando ter uma vida de significado. A gente está buscando, todo mundo que está nos ouvindo, ou que está, né, trabalhando e tentando as coisas, está em busca de uma vida de significado. Uma vida de significado só vem através das virtudes. Né? É uma busca quase que, cara, qual é o máximo, né, que eu consigo como ser humano chegar de potencial. Né? Aristóteles chamava isso de eudaimonia, que é
É a máxima elevação do ser humano, o mais próximo do divino que você pode estar, né? Então, como é que eu trabalho para chegar nesse ponto da eudaimonia? Através das virtudes, né? Então, você tem as virtudes estoicas lá, coragem, justiça, sabedoria, né, temperança. Como é que eu me desenvolvo nisso aqui? A forma de desenvolvimento de virtude começa pelo seu oposto. Como é que eu saio da escravidão dos meus vícios? Como é que eu faço para que esses meus prazeres imediatos não me controlem e eu controle eles, né? Eu preciso controlar os meus desejos. Eu não posso ser assim, eu não posso estar à mercê das minhas vontades. Eu preciso saber controlá-las, né? Ah, pô, tô morrendo de vontade de comer uma colherada de um sundae, mas, pô, eu tenho consciência de que isso não me faz bem e eu tenho força suficiente para não fazê-lo. Isso é apenas um exemplo de uma alimentação, mas você vai ter diversas tentações que você deveria se privar, porque o correto é que você não se solte nessas tentações, porque você vai perder o controle, vai ficar uma pessoa que vai ficar em busca do prazer o tempo inteiro, e o em busca do prazer é exatamente o oposto do que a gente está dizendo que é a melhor forma de viver com significado, que é através das virtudes. Perfeito. Então, tudo que pô, preciso me esforçar, preciso não sei o quê. Cara, você precisa, porque você precisa ter controle sobre você mesmo. Uhum. Qual é a sua capacidade? Você sabe a sua capacidade? Pô, você nunca se testou? Já se expôs ao risco, já se expôs Já àquela foi? Já condição fez? Não ali? sei o quê? Isso. Né? Tudo isso, a gente pode fazer as analogias com jiu-jitsu, com qualquer coisa, mas o fato é, dentro da sua vida, você vai ter oportunidade todo dia de fazer o que é difícil, de sacrificar, de tentar realizar alguma coisa boa. Todo dia é um dia novo, cara, que você pode fazer. E você precisa ir para o outro lado, todo dia as tentações vão estar ali, né, te rodeando, Uhum. tentando te... E você vai falhar algumas vezes, tá tudo bem. E não é que você não tenha que ter prazer nas coisas, pelo amor de Deus, você tem que ter, né? Você trabalha, você ganha seu dinheiro, pô, você quer viajar, você quer levar tua família, você quer jantar num lugar legal. Tudo isso é óbvio, você tem que ter essa recompensa do seu trabalho duro, né? Mas o viver pelo prazer pura e simplesmente é uma armadilha que eu recomendo muito que vocês saiam dela. E, mestre, a gente está encaminhando aqui para o encerramento. Eu queria a, a Aliança Academia tem uma cultura muito forte. São quantas unidades que você falou? 300. 300 unidades. Então, eu sei como que é desafiador implantar uma cultura numa empresa como a minha de 100 pessoas com uma base só. Eu fico imaginando a sua. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual é o ponto principal que você leva em conta no momento que você está garantindo o cultivo dessa cultura dentro dessas unidades todas que você tem espalhado no Brasil e no mundo. Eu acho que tem o que a gente deseja, tem o que é o ideal e tem o possível. Ah, Então, eu acho que existe uma necessidade de aceitação quando você quer. Porque quando a gente começou a falar de cultura, foi no ponto que a gente começou a crescer e falar: pô, cara, esse cara tá fazendo um negócio que não tem nada a ver com o que a gente acredita, né? Começou a pipocar umas coisas e falou: peraí, por que esse cara tá fazendo isso? Porque esse cara já não estava mais no núcleo, né? O núcleo duro ali da aliança do início, pô, eu sei como o Jacaré pensa, eu não faço nada contra o... Eu sei exatamente, o Gigi sabe, quem tá perto de mim sabe, e todo mundo sabe. Quando você começa a ganhar escala, isso vai ficando mais difícil. uhum, E aí vem a necessidade de você comunicar a cultura e começar a fazer com que isso seja propagado uhum. através de todos os professores, de todos os atletas, de todos os alunos. Mas você não consegue chegar nesse ponto num apertar de botão. Aham. É um longo processo. Como a metodologia foi um longo processo e é ainda. Então a implementação da cultura requer que você entenda que não é de um dia para a noite
e que você se dedique a, toda vez que tiver uma coisa fora, corrigir, Uhum. né? Então você tem que estar o tempo inteiro em cima, que nem você vai criar teu filho lá, Dá não vai- trabalho, dá trabalho, dá trabalho. né? Aham. Você tem que ir educando as pessoas e explicando por que que você gostaria que a coisa fosse diferente. Porque aquela é a cultura que faz diferença para todo mundo e a gente precisa estar numa unidade, né? Porque no final do dia, por que que você faz parte da aliança então? Se você não concorda com o que eu estou te dizendo, Isso, é. né? Vai procurar sua tribo, né? Vai fazer, Ou você engaja na cultura. ou você bota o seu nome na letreira Isso, e faz para você o que você quiser, Aham, né? é isso. Então, mas, de novo, a aceitação, ela te dá tempo de correção. Uhum. Quando você não tem aceitação nenhuma, você fica cortando cabeça, né? Porque entrou uma pessoa aqui, aí primeiro diz, você tá fora da cultura, aí você tira. Aí, a cultura nunca se fortalece, porque a cultura é um organismo, né, cara? É vivo, ela tem suas... as pessoas têm as suas diferentes visões. Às vezes as pessoas trazem coisas que você fala, pô, tem razão, cara, isso aqui te deveria comunicar diferente mesmo. Você tem... E aí você adapta, aí você Vai muda. ajustando, comunica. Ajusta e comunica. Ajusta e comunica. Então, é esse processo, Ah, dá trabalho, mas essa é a cultura que eu acho que é verdadeira. muito bom. A cultura só de frase na parede não, É. não É, funciona, entendeu? isso. O que eu costumo falar é o seguinte, que a nossa cultura e a nossa carta de valores, por exemplo, que é construída em conjunto, ela é moral, não é mural. Em Exatamente. muitos lugares ela está pregada na parede, o cara chega, aquela ali é a nossa cultura, aquela ali é a nossa carta de valores, mas não vive aquilo, não adianta nada. Eu acho que isso aconteceu bastante nos últimos anos com essa propagação da cultura woke, né, das preocupações ESG das empresas e tal. Eu acho que as pessoas começaram a colocar a goela abaixo das pessoas, impor uma cultura que não estava alinhada com os valores morais daquelas pessoas que estavam Aham. tendo a cultura imposta. E é óbvio que isso chega uma hora que dá um tilt, Uhum. né? Eu lembro de estar numa reunião uma vez para falar de cultura, né? Era um aluno meu que trabalha com recuperação judicial de empresas. Ele promoveu um evento para falar de cultura das empresas. Aham. E me convidou, eu fui. E aí tinha uma pessoa, uma diretora de uma grande empresa de cosméticos do Brasil, e ela estava questionando como que a cultura que está no andar de cima chegaria na massa dos funcionários, como que ela faria para que aquilo fosse imposto, né? E aí o cara que estava liderando o evento falou, olha, não existe imposição contra valor moral. Se o que você está tentando embutir na cabeça do teu funcionário vai contra os valores morais dele, você não vai conseguir Não fazer. adianta. Perfeito. Você pode botar 500 mil frases, 500 mil vídeos nas televisões, fazer rádio da empresa, o que você quiser, que contra os valores morais a pessoa não vai andar. Uhum, isso. Entendeu? E a nossa carta de valores aqui é construída em conjunto com a equipe e revisada uma vez por ano. E a gente fecha consenso. Sim. Eu não defino, ó, são esses e Sim. siga, né? Não é uma Sim. ditadura. A É. gente constrói junto e mais que isso, né? A gente busca viver aquilo. Eu acho que é o grande desafio do líder e o grande desafio da pessoa que quer se tornar um líder, né? É se conectar com os valores da empresa, valorizar se ela estiver num ambiente que tem uma cultura, já é um negócio absurdo. Eu tô numa empresa que tem uma cultura, lá, pelo amor de Deus, então Sim. aproveita. Eu tô numa empresa que tem uma cultura, tem uma carta de valores, que é uma empresa ética, uma empresa humana, uma empresa próspera. Excelente, eu tô num ambiente, assim, favorável para o meu desenvolvimento. Então, amigo, cai para dentro, É isso aí. cai para dentro e aproveita que essa é a oportunidade da sua vida, né? Exatamente, muito bom. Mas, Messi, muito bom. Eu queria finalizar aqui primeiro com o meu autógrafo, né? Ao vivo aqui, registrado aqui, ó. Agora, Autografado. Já tá lido, mas vale o autógrafo, vou sem ficar dúvida, guardado. sem dúvida. Excelente leitura, obrigado. Obra linda, vou compartilhar com algumas pessoas aqui. E eu queria te pedir para mandar uma mensagem para esse público que vai nos assistir.
principalmente aqueles que não são praticantes de jiu-jitsu, E seja. que sejam, certo? E lembrando a todos vocês que eu aprendi com o Fábio Gurgel ontem. O melhor momento para começar o jiu-jitsu é 30 anos atrás ou hoje. É isso aí. Não é isso? Isso é um provérbio antigo, é um provérbio árabe, né? Que o cara é no deserto e o cara sabe qual é o melhor. Você veio plantar uma árvore, o cara, por que adianta eu plantar árvore agora, né? Ele falou, tem dois momentos. Um era 30 anos atrás, você daria na sombra. O outro é agora, que alguém vai usar essa sombra no futuro. Se mexe, meu amigo. Né? Mas essa... Cara, eu acho sim, acho que a gente teve um papo bem legal aí, pô, obrigado pelo convite. Eu acho que as pessoas, de modo geral, não é, o jiu-jitsu é só uma ferramenta, mas existem milhões de outras ferramentas que você pode encontrar para você se desenvolver numa vida virtuosa. E eu acho que o que as pessoas realmente devem buscar é esse controle sobre os seus vícios para que você tenha uma vida de progresso. Assim, eu preciso estar andando para trás, eu preciso ter um conceito japonês chama Kaizen, né? É 1% melhor todo dia em alguma coisa. Uhum. Tem muita coisa para a gente evoluir, para a gente melhorar. Ninguém é bom em absolutamente nada, né? Acho que no jiu-jitsu a gente tem essa prova todos os dias. Todos Né? os dias. Ninguém nunca é bom. Você precisa estar em contínuo desenvolvimento. E você faz isso todo dia com as suas ações, com as suas práticas. Então, o que você está fazendo? Muito bom. Pessoal, que podcast, hein? Muito bom. Obrigado, mestre. Obrigado, Tarano. Muito Alegria, um privilégio para mim ter te conhecido pessoalmente. Espero agradeço. que em breve a gente se veja de novo. Vou na sua academia lá, Boa. você já me fez o O convite. convite está reforçado. Vai ser um prazer, eu vou lá para poder ter o privilégio de treinar lá com você, uma aula sua. E espero que vocês curtam esse terceiro episódio. Vai pro ar na semana que vem. Em breve a gente coloca os cortes. E é isso. Nosso objetivo é conectar, né, os ensinamentos do jiu-jitsu para o desenvolvimento pessoal das pessoas. E nada como o grande mestre Fábio Gurgel para poder nos trazer esses ensinamentos. Um abraço para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Mestrão, valeu, cara. Obrigado.